E quantos anos se passaram do dilúvio até o nascimento de Abraão? Essa foi uma pergunta feita por um dos inscritos aqui. Ele acrescentou mais uma pergunta. E Noé estava vivo quando a Torre de Babel foi construída? Se essa também é a sua dúvida, fique aí no vídeo. É sobre isso que vamos falar hoje. Olá, meus queridos amigos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Rasgando o Véu. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Cláudia Barros e você está no nosso canal Rasgando o Véu. Hoje nós vamos responder a um dos nossos inscritos aqui do canal, que fez uma pergunta e deixou como uma dica de vídeo. E a pergunta dele virou o vídeo de hoje. E se você também tem uma dica boa, deixa aí, porque nós estamos no livro de Gênesis. Então vamos lá para o assunto de hoje. Nós já fizemos um vídeo aqui ensinando o cálculo. Depois você dá uma olhadinha nesse vídeo aí que vai te ajudar. Mas hoje nós vamos calcular do dilúvio até o nascimento do nosso pai Abraão. Vamos então. É aquela nossa continha que nós já falamos, né? Como contar. E para contar é fácil. É só lembrarmos da data que tinha cada pai quando teve o seu primogênito. Então, a idade que o pai teve o seu primeiro filho, nós chamamos de X. E a data do primogênito que nasce de Y. E qual é o cálculo? X mais Y é igual à data decorrida entre essas pessoas. E só como um acréscimo, de Adão até o nosso pai Abraão, nós temos nesse intervalo 20 gerações. Mas o que o nosso inscrito realmente quer saber é o período que vai do dilúvio até o nascimento de Abraão. Em Gênesis 8:13, vai nos dizer algo que vai nos ajudar muito, que diz assim: E aconteceu que no ano 600 do ano 1, no mês primeiro, no primeiro dia do mês, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. Então, no ano 601, Noé vai sair da arca. E esses números são muito importantes para os nossos cálculos. Então, vamos olhar aí para o mapa, que o mapa vai ajudar a gente a resolver um pouco mais e não vai ficar tão embolado. Acho que clareia bastante com o mapa. Aí no mapa você vai olhar aqui em Gênesis 11:10, diz assim: Estas são as gerações de Sem. Sem era da idade de 100 anos e gerou a Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. Então, nosso ponto de partida é a idade de 100. Por quê? Porque quando Noé sai do dilúvio, no ano 601, nós vamos começar a calcular a idade para chegar em Abraão. Se 100 gera 2 anos depois do dilúvio, nós precisamos voltar 2 anos, porque o irmão quer saber do dilúvio em diante. Então, nós vamos voltar 2 anos antes. Então, vamos calcular. Então, guarde isso em mente para a gente calcular aí que está marcadinho. Esses 2 anos é porque ele quer saber da data do dilúvio. E aqui nós estamos na data que nasceu cada filho. Porque para termos o período decorrido, que nós vamos precisar somar a idade do pai quando ele tem o seu primogênito. E aí nós vamos lá então, olhando aí no esqueminha que eu deixei para vocês. 100 com 100 anos gera a Arfaxade. A Arfaxade com 35 anos vai gerar a Sala. Sala com 30 anos vai gerar a Éber. Éber com 34 anos vai gerar a Peleg. Peleg, por sua vez, com seus 30 anos, vai gerar a Reu. E Reu, com 32 anos, vai gerar a Serug. E Serug, com 30 anos, vai gerar a Naor. E Naor, com 29 anos, vai gerar a Terá, que é o pai de Abraão. E Terá, ele vai ter Abraão aos seus 70 anos.
E como você vê aí na nossa planilha, nós vamos precisar somar a idade de cada componente aí do nosso mapa. E somando 35 mais 30 mais 34, mais 30 mais 32, mais 30 mais 29, mais 70, nós vamos ter o equivalente a 290 anos. Porém, nós precisamos daquele acréscimo e retornar mais 2 anos, que são os 2 anos do dilúvio. Então, nós teremos 292 anos. Então, nosso cálculo é: Abraão nasceu 292 anos após o dilúvio. E com isso, nós respondemos a primeira pergunta do irmão. Abraão nasceu 292 anos após o dilúvio. E aí, Noé estava vivo ou não estava vivo quando Abraão nasce? Olha, eu vou botar um acréscimo para vocês aqui nesse vídeo. Eu vou dizer se Noé estava ou não vivo a partir da dica do irmão. Então vamos lá. Então eu deixei aí abaixo, ó, Gênesis 9, 29 e Gênesis 9, 28. Eu vou ler só Gênesis 9, 28. E viveu Noé depois do dilúvio 350 anos. E aí está a nossa chave para entender essa conta. 350 anos depois do dilúvio é a idade que Noé viveu, menos a idade de 292 anos decorrido até Abraão. Então, é uma continha que nós fazemos. 350 menos 292, nós temos 58 anos. Então, Abraão viveu com Noé até os seus 58 anos. E aí eu quero deixar claro aqui, salientar para vocês, que vocês percebam que de Adão até Abraão, a mensagem não pode se perder. Por quê? Porque essas gerações estão entrando em contato com aqueles que estavam desde Adão, e a mensagem é passada de pai para filho. Então, dentro dessa descendência, eles conhecem a história de Adão. E aqui estamos com Noé, aquele que viveu antes do dilúvio e agora ele está em contato com nosso pai Abraão. E nós sabemos que Abraão, ele tem a sua chamada lá em Gênesis 12, 4, aos 75 anos, quando Deus manda que ele saia daquela terra. Então, até então, ele estava naquela terra, na terra dos familiares e junto com Noé. E agora, nós vamos para a segunda pergunta do irmão. Noé viu a construção da Torre de Babel? Vamos lá então. E aí, nós vamos continuar no nosso mapinha, queridos irmãos. E tudo parte de Gênesis 10, de 8 a 10, que diz que Cuxi gerou a Nimrode. Este começou a ser poderoso na terra, e esse foi poderoso caçador diante da face do Senhor. Pelo que se dizia, como Nimrode, poderoso caçador diante do Senhor. E o princípio do seu reino foi Babel. E aí, quando a gente olha para isso, nós vamos ver então na genealogia que Noé tem um filho chamado Cã, Cã tem Cuxi e Cuxi tem a Nimrode. E Nimrode vem a ser bisneto de Noé. E logo nós entendemos que o bisneto de Noé, Nimrode, está muito próximo dele. Em relação a Abraão, e olhando, nós vemos que Nimrode está muito próximo de Noé por ser seu bisneto. E quando nós olhamos lá na frente, quando Abraão é chamado pelo Senhor, isso acontece apenas 17 anos após a morte de Noé. Então nós entendemos que Noé teve o desgosto de ver a construção da Torre de Babel.
Vocês vejam que logo após o dilúvio, o homem começa outra vez a pecar. E obrigado ao irmão que deixou aí a dica. Espero que tenha gostado. E deixa aí um comentário se gostou. E que os irmãos sejam abençoados pelo vídeo de hoje. Até o próximo, se o Senhor nos permitir.